lado positivo aqui. Positivo e negativo, né? Aqui não colocamos os líquens, né? Mas os líquens ali não foi classificado como uma coisa positiva, porque ele é só formado por uma associação de fungos e algas. Eles mesmos se suprem, né? Já micorrizas aqui, micorrizas são associações de fungos e raízes das plantas, que o fungo ali está beneficiando as raízes das plantas, né? Quando a gente fala em biomassa, é porque o fungo ele cresce muito. Então, a biomassa dele é maior do que umas outras espécies, né? E isso também gera um lado positivo para o meio ambiente. Por quê? Ele é um ótimo agente decompositor. Então, para isso, ele tem que ter uma grande biomassa, tá? Controle biológico aqui, né? Porque o controle biológico aí atua naquela manutenção, né, do equilíbrio ecológico, já que ele atua como decompositor, né? Ele decompõe a matéria orgânica, ele evita que as bactérias cheguem a determinados locais, então por isso que é um controle biológico, tá? Maiores decompositores, que a gente já falou, né? Eles que decompõem toda a matéria orgânica aí, cadáver, animal morto normalmente, né? As árvores que caem, tudo que é matéria orgânica que não prejudica o meio ambiente, né? Essa matéria orgânica eu tenho que devolver para o meio ambiente através da cadeia alimentar. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, no final, decompositor. O decompositor vai fazer o quê? Vai devolver toda essa matéria orgânica da nossa cadeia alimentar para o meio ambiente. Tá? Então, ele tem muita importância em relação a isso. Eles são biotransformadores ali, né? Porque eles atuam na comida, cerveja, queijo, formação de vinho, pão, né? Várias comidas a gente precisa de fungo fermentador, né? Produção de antibióticos, a gente já sabe ali, enzimas, vitaminas, hormônios, para o crescimento de vegetal, tudo isso o fungo participa, né? Ali, doença do homem, lado negativo, nos animais, plantas, micotoxicoses, quando a gente fica com alergia, né? Essas toxinas, né? Que o fungo acaba passando para a gente e algumas coisas que, querendo ou não, o fungo consegue deteriorar, né? Mesmo não sendo a função dele. Aí ele acaba prejudicando a função que ele tem que fazer realmente, que é digerir a matéria orgânica, porque ele está está decompondo a matéria orgânica, porque ele acaba tendo que decompor outras matérias que não são orgânicas, que é esse lixo, esse monte de coisa que a gente joga no meio ambiente sem separar, né? Garrafa PET, são plásticos que a gente usa, chiclete que a gente está mastigando e joga fora, né? A gente acaba tirando a função do fungo em decompor a matéria orgânica, que eu tenho que devolver ao meio ambiente, e ele vai tendo que decompor outras matérias que demoram muito mais tempo para fazer essa decomposição do que o que ele tinha que realmente fazer, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante, porque interessante sempre tem, né? Só para... O que a gente já acabou de falar lá, tá? As micorrizas, né? Porque eles acabam ajudando as plantas, dando nutrientes. Aqui é a figura, desenho, né? Aqui é a figura mesmo das micorrizas. Isso aqui tudo é os fungos, né? Essas partes aqui, ó. Essa biomassa maior aqui, ó, grandona, os fungos. Os líquens aqui, ó, que eu também falei
falei que era bom para o meio ambiente, porque a associação de fungos e algas. Deixa eu ver. Bioindicadores da poluição, que a gente já falou. Eles dão para a gente, em determinados locais, a presença daquele fungo ali, né, determinado fungo, tipo esses dois aqui, indica que o local está poluído. Então, eles já sabem que a presença desses dois fungos aqui indica que aquele local ali tem algum tipo de poluição que não era para estar ali. Esse aqui é um fungo que relata na Bíblia, né, um fungo do deserto. Tá? É o único fungo do deserto, porque a gente fala que o fungo gosta de locais úmidos, né? E sem iluminação, né? Mas esse daqui, ele surgiu no deserto. Então, ele se adaptou àquele clima ali do deserto, de sol durante o dia, muito frio durante a noite. Ele se adaptou e cresceu ali normalmente. E ele é relatado também na Bíblia. Vamos aqui. Isso daqui também teve uma prova, não sei se vocês já viram isso daqui. Vamos ver aqui, vamos ler aqui para repor. Os fungos são bastante úteis, mas também são muitas vezes nocivos aos interesses humanos. Nocivos é que causa mal, tá? Cite e justifique dois aspectos positivos e negativos sobre a importância dos fungos. Os fungos são bastante... Isso aqui é verdade, tá, gente? Mas não foi na minha prova, não. Alguém que viu aí, alguém que fez essa questão, depois publicou. Né? Como não tem problema, não tem nome, não tem nada, tá bom, a gente pode ler. Os fungos realmente são bastante nocivos a interesses humanos. Né? Fungando, uma pessoa pode estar inalando milhões e milhões de vírus e bactérias do ambiente que se respira, fungando. Né? Mas há também a utilidade. Uma boa fungada pode efetivamente retirar aquele catarro preso na garganta, sendo que quanto maior o som emitido pela fungada, maior a sua eficiência e precisão na retirada daquela substância indesejada. Tá? Isso daqui está falando dos fungos, tá? Seria os fungos que a gente está utilizando aí do reino fungi. Mas ele embolou tudo aqui e não respondeu nada, né? Há quem diga que fungar é porcaria. Mas pesquisas científicas, não sei de onde ele tirou isso, né? Mas pesquisas científicas revelam que, além de serem retirados, além de serem, não estou vendo aqui, alguma coisa eficiente, as fungadas fazem parte do dia a dia de pessoas, em todo o mundo. E como diz a famosa frase, aquele que... aquele que não deu uma fungada, que atire a primeira pedra. Que nunca, né? Aquele que nunca deu uma fungada, que tire a primeira pedra. Daí foi uma resposta, uma prova, né? Opa, besteira. Aqui, para você ver, vocês veem o que a gente escuta aí, né? Em relação às provas. Vamos para o livro agora. Aqui, a gente tem que rir, né, Ingrid? Ele foi lá dos fungos, foi uma relação que não teve nada a ver de fungada. Ele ainda falou de estudos científicos que mostram que fungar faz bem. Meu Deus do céu! Vamos ver aqui, ó. Vou começar aqui falando algumas coisas para a gente ir passando para os exercícios. Né? Características gerais do fungo, né? O fungo ele tem algumas características de dois grupos, né? Tanto dos vegetais quanto dos animais. Essa presença de quitina aqui na sua parede, né? Faz com que ele fique mais resistente. E essa parede de quitina é presente nos animais, nesses crustáceos, né? Para dar o corpo dele ficar mais duro, aquela concha, né? Então,
ele é eucarionte, que a gente já viu, ele pode ser uni ou multicelulares, né, que a gente também já viu. O reino funge, né? Tem, além dessa parede de quitina aqui, tem aquela parede celular, né, presente lá nos vegetais também, tá? Então, a gente tem algumas características que a gente já viu, vou passar rápido aqui, porque a gente já viu. Nós estamos relembrando. Isso aqui é a célula do fungo, tá? É uma célula que a gente vê aqui e percebe que é eucarionte, né? Por quê? Porque tem o núcleo individualizado, a carioteca, tá? Material genético aqui dentro, tem as organelas citoplasmáticas, complexo Golgiense, mitocôndria, a membrana aqui, o retículo. Então, tem as organelas citoplasmáticas, essa parte aqui azulada aqui é o citoplasma, normal, tá? Tem a membrana plasmática mais interna, ok, ótimo. E tem a parede celular mais externamente, tá? A única coisa que não é igual às células dos animais, que também são eucariontes, né? É essa parede celular, tá? Nas nossas células, a gente só tem a membrana plasmática revestindo toda essa célula daqui. Nas bactérias, nos vegetais, nos fungos, além da membrana, tem a parede celular, tá? Os fungos produzem aqueles que eu já mostrei para vocês, que são as hifas, né? Que são esses filamentos que ocorrem. Teve lá quando a gente viu nas micorrizas, que parece um emaranhado de sei lá de quê, uma coisa toda embolada. Aquilo dali são as hifas, tá? As hifas, elas podem ser, quando ela é direta aqui assim, ó, tá? A gente classifica ela como cenocítica, aqui, tá? E quando ela faz junção com outras, a gente chama de septadas, tá? Tá vendo aqui a diferença? Aqui ela não vai se juntar a nada. E esse aqui possui os núcleos, tá? Esses aqui são os núcleos das hifas, tá? Então, elas são multinucleadas. Aqui, ó. Tá? Vários núcleos aqui, tá? Então, cenocítica, septadas, tá? Então, aqui, ó. Essa daqui são as hifas, né? Cada uma disso daqui é uma hifa, tá? Conjunto de hifa formam os micélios, tá? Então, aqui são várias hifas. Cada coisinha disso daqui, ó, é uma hifa, tá? E o conjunto dessa hifa a gente chama de micélio. A gente tem aqui para cima, né, do substrato que está o fungo, a gente tem a parte reprodutiva, que eu falei para vocês, né? E abaixo a parte vegetativa, que acaba absorvendo também nutrientes, tá? O solo ali. Bonitinho aqui, ó. Esse aqui é o fungo de alimento, bolor, a gente chama. Aqui é o fungo do café que a gente falou, lá, que eu mostrei lá, que a gente chama de ferrugem do café, né? Nutrição, não esquecendo, eles se nutrem por absorção através da nutrição extracorpórea, né? Eles liberam as enzimas digestivas lá porque eles querem decompor, né? E depois que já está decomposto lá, né? Decomposto não, transformado, eles vão lá e absorvem, tá? Então, é nutrição extracorpórea. Reprodução deles pode ser de duas formas, tá? Ou sexuada ou assexuada. Sexuada aqui, isso aqui é um fungo microscópico, tá? A gente está vendo isso aqui através da microscopia, né? O fungo, ele forma, tá vendo isso daqui, ó? Uns brotos, tá? Tem alguns fungos que a gente consegue ver até em olho nu, a olho nu mesmo, mas eles formam aqui esses brotos. Esses brotos aqui, né? Que é parte do corpo do fungo, né? Parte do corpo do fungo. Esses brotos aqui vão sair, vão se desprender do fungo e formar um outro indivíduo, tá? Então, essa reprodução
aqui a gente chama de reprodução assexuada, tá? Por quê? Porque o próprio corpo está se dividindo, né? Se dividiu, é lógico, isso aqui menor do que o indivíduo que formou, né? Que é como se fosse o filhinho, né? E ele, quando se desprender do corpo do fungo, ele vai formar um novo indivíduo, vai crescer, tá? E vai acontecer a mesma coisa com ele, vai formar os brotos. Esse daqui, ó, tem vários brotos. 1, 2, 3, 4, aqui, ó, vários brotos. Esses brotos aqui, quando estiverem maduros, eles vão sair do corpo desse fungo e vão formar um outro fungo. Essa reprodução aqui, assexuada, a gente chama de brotamento, tá? Então, brotamento vem de brotos. Então, reprodução assexuada por brotamento. Brotamento. Essa daqui, a gente tem dois tipos. No fungo, a gente tem dois tipos, né? A reprodução sexuada, assexuada, né, por brotamento, e a reprodução sexuada, pela fusão dos núcleos dos fungos, tá? Os fungos aqui a gente não chama de fungo masculino e feminino, a gente chama de fungo positivo e negativo. Eu tenho até um videozinho, não, deixa eu compartilhar uma coisa aqui, esse aqui, para vocês verem melhor. Esse aqui é um tipo de fungo, a gente chama de zigomiceto, né? São dois fungos da mesma espécie, tá? Com as células reprodutoras, que a gente chama de esporângios aqui, normal, mesma coisa. Só que eles possuem, um deles a hífen positiva, isso aqui é reprodução sexuada, tá? Porque eu preciso de dois, aqui no caso a gente não pode falar que é produtor feminino, mas de dois gametas, né? Vamos supor assim, dois gametas, que são os órgãos reprodutores, independente de ser do sexo feminino ou masculino. Mas são as hifas masculinas, ou hifas positivas e hifas negativas. Então, aqui, ó, a espécie é a mesma, só que esse aqui contém hifas positivas e esse daqui contém hifas negativas, tá? Então, o que acontece? Essas hifas aqui, elas vão se encontrar, tá? Quando elas se encontram, elas formam os gametângios, né? Que vem de gametas, né? Mas a gente não pode falar que é gameta, então a gente chama de gametângios. Eles se encontraram, tá? Formaram o zigósporo 2N. Por quê? Cada gametângio aqui, cada órgão reprodutor, esporos aqui, ó, que vai cair, né, aqui no chão, para formar essa hifa aqui grandona, né? Cada um, ele tem a metade da característica hereditária, tem a metade. Que aqui é como se fosse um zigoto, né? Como se fosse um zigoto, não, um gameta mesmo, masculino e feminino. É como se fosse, mas são hifas, positiva e negativa. Então aqui ela tem metade, né? E aqui ela tem metade, como se fosse a gente, 23 e 23, tá? Quando se juntou para formar aqui, através dos gametângios, fazer a fecundação aqui e formar o zigósporo aqui, ó, se juntou os dois, tanto positivo quanto negativo, tá? O positivo aqui era N, o negativo aqui era N, quando se juntou, formou 2N. Aqui já é um indivíduo, tá? Aqui já é um indivíduo. Esse indivíduo se desenvolveu, né? Aqui, beleza.
quando ele estava pronto, desenvolvido, bonitinho, ele criou, né, essa estrutura aqui, que a gente chama das hifas, né, especializada para reprodução, né? Ele criou isso aqui bonitinho e liberou 2 esporos para germinação, tá? Esses esporos aqui é M, tá? Por quê? Esses esporos que ele formou aqui são as hifas positivas, né? E as negativas, tá? Ele se desenvolveu, formou um fungo bonitinho. Quando ele estava pronto para se reproduzir, ele formou aqui a hifa, tá? Com os esporos aqui, positivo e negativo, né? Ali, e deixou esses esporos caírem no substrato, que pode ser qualquer coisa, tá? Ali pode ser no chão, tem fungo que é no pão, no alimento, aí depende do substrato. Caiu aqui, esse fungo aqui vai germinar, vai se desenvolver, vai formar as hifas e vai formar um novo fungo, né, aqui, que vai continuar o mesmo processo que a gente viu anteriormente, tá? Então, aqui esse fungo forma essa hifa grande que a gente utiliza para que junte as hifas positivas e negativas, que a gente chama de gametângios, né? Aí formou um zigoto, no caso nosso, né? Mas aqui no fungo a gente chama de zigósporo, que é 2 N's. Por quê? Porque juntou N com N aqui. Tá? Isso aqui é a classificação que a gente já viu, haploide, diploide, né? Só que no nosso a gente fala dos seres humanos, né? Que a nomenclatura é um pouquinho diferente. Aí formou aqui, ele se desenvolveu. Quando ele estava desenvolvido, ok, ele formou uma nova hifa de reprodução, tá? Aqui, e deixou cair os esporos, que são os órgãos germinativos, né? Aí esses esporos, eles caíram em determinado substrato, né? E continuaram o seu crescimento até formar um novo fungo aqui, tá? Então, essa parte aqui, como eu tenho a junção, os gametângios aqui, ó, a junção aqui, que no caso aqui não é gameta, porque o gameta é masculino e feminino, são gametângios, porque fungo, a classificação, a denominação é um pouquinho diferente, né? Então, essa reprodução aqui é a reprodução sexuada, tá? Aquela lá que a gente viu anteriormente, que é por broto, né? O próprio corpo se divide, ali eu não tenho gametângio, o próprio corpo se divide. Então, a reprodução é assexuada. Aqui não. Aqui eu estou produzindo gametângio positivo e negativo, estou formando o zigósporo, que é um zigoto, né? Só que com outra nomenclatura, e estou realizando as mesmas coisas como se fosse um outro ser vivo qualquer, tá? Essa daqui é a reprodução sexuada. Agora voltar para o livro. Essa partezinha aqui, tá? É igual lá a parte que eu expliquei, um pouquinho mais resumida, né? Que ali tem aquele micélio que vai, né? Micélio não, aquela hifa, que vai surgir o micélio, vai se encontrar com outro, né? Positivo e negativo. Aí aqui está a fusão dos núcleos, né? Do núcleo das células lá, positiva e negativa. Aqui vai formar o zigósporo, né? Aqui está com o zigoto, mas lá com o zigósporo. Aí vai liberar os esporos, aqui, ó, que são as células germinativas, e vai germinar para formar um outro fungozinho aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Vai formar um outro fungozinho aqui. Esse fungozinho aqui, ele pode ter reprodução sexuada ou pode ter reprodução assexuada. Ou, desculpa, reprodução assexuada através de brotamento ou reprodução sexuada, tá? Através da união lá das hifas positivas ou negativas. Aqui, ó. Aqui os exercícios. A imagem abaixo mostra um problema muito comum em residências, né? Isso aqui tudo, ó.
umidade, é danado para dar essas manchas aqui, tá? Essas manchas aqui são os fungos, tá? Os fungos, aqui, a gente só consegue ver porque ele está tentando comer, né? Comer não, absorver alguma coisa, para que ele permaneça vivo. Então, aqui... Tá, o que são essas imagens? Quais as condições ambientais favorecem o aparecimento delas? As imagens, né? Aqui são os fungos. Essa imagem aqui é causada por fungo, então isso aqui tudo é fungo, né? Em relação às condições ambientais, eles adoram ambientes úmidos e sombrios. Aqui, provavelmente, tem umidade no solo, né? Geralmente, quem mora em casa, né? Às vezes, o quintal é úmido, aí acaba passando a umidade para cá. E para você ver que não está só aqui na parede, não. Aqui também está, ó. A mancha também está. Aqui, ó. Tá? Aí, isso aqui, para não dar alergia, para não dar um problema de saúde maior, e aos poucos ele vai comendo mesmo esse embolso aqui, vai formando os buracos, né? A gente tem que extrair isso aqui, botar um embolso mais reforçado e rezar para que não aconteça isso daqui de novo. Mas provavelmente você vai fazer isso tudo e vai acontecer de novo, tá? Provavelmente. Mas vamos lá. 2, né? Quão grande o fungo pode ficar? Um fungo no Michigan, Estados Unidos, cobre 15 hectares, 37 acres. Você vê como o bicho é grande. Quer dizer, não é bicho, né? Porque bicho é bicho, fungo é fungo. Na superfície, apenas agregados isolados de cogumelos são visíveis, porém crescem no subterrâneo. O vasto mistério do fungo pesa mais do que uma baleia azul. Então, que é do lance da biomassa, tá? Que eu falei para vocês. A biomassa do fungo é maior do que a baleia azul, tá? A partir de exaustivas análises de seu DNA, sabe-se que esse fungo gigante é um único indivíduo. O que eles fizeram? Eles tiraram um pedaço abaixo da terra desses fungos, né? E fizeram o exame de DNA, tá? A partir de um momento X lá, depois de 37 acres de terra, eles, através dessa análise, né, eles foram encontrando outros tipos de fungos. Mas, até então, todas as análises durante esse período todinho aqui, ó, de 15 hectares que ele pegou, ele viu que era igual àquele fungo do início, tá? E constatou que ele era gigante, né? Beleza. Qual a relação dessa estrutura dos fungos e seu modo de nutrição? Tá. Ali, provavelmente, esse fungo ali, que estava falando de Michigan, né? Era um local úmido, por isso que o fungo se desenvolveu tanto, né? Enquanto teve material para ele absorver, né? Para ele fazer a digestão dele extracorpórea, ele estava ali, tá? A partir do momento que essa nutrição dele foi terminando, foi essa capacidade dele degradar substância, né? Degradar, sintetizar substância, foi terminando, ele também, por consequência disso, ele não foi crescendo mais, tá? Ele só cresceu até onde ele conseguiu fazer a síntese de substância, decompor, fazer sua digestão extracorpórea, né? Então, qual a relação essa estrutura do fungo e o modo de reprodução? De reprodução não, de nutrição. Como ele faz nutrição por absorção, tá? Enquanto teve material ali naquele solo para ele absorver, ok, ele cresceu, tá? A partir do momento que esse material ia ficando escasso, né? Então ele não pôde mais dar continuidade ao seu crescimento, aí ele parou, tá? Então a estrutura aqui, né? Ó, os fungos são formados por estruturas filamentosas, as hifas, né?
Aquelas hifas a gente sabe que são as reprodutoras, quando crescem acima, né? E as eita ferra. E as que absorvem, trocar, né? E as que absorvem nutrientes, que são as que crescem abaixo do solo, tá? E as hifas são enormes, né? Então, a gente tem aqui, ó, os fungos são formados por estruturas filamentosas, que conferem a esse organismo uma grande razão, superfície e volume, tá? Apesar de elas serem grandes, né? Elas são finas e conferem a eles chegarem, invadirem o solo, conseguirem passar por buracos, né? Micro buracos no solo e ir crescendo, tá? Isso é uma importante adaptação para absorção, tá? Onde tem buraquinho, micro buraco, tem um micélio do fungo ali chegando lá onde tem que ir, né? Então, isso é uma importante adaptação para absorção. Modo de nutrição em que os fungos podem degradar a matéria orgânica de uma extensa área e obter nutrientes necessários para a sobrevivência e reprodução, tá? Enquanto ele conseguir tirar a matéria orgânica para ele sobreviver, ele vai estar ali, tá? Então, ele vai estar crescendo. A partir do momento que aquilo dali foi ficando insuficiente para ele, ele parou o crescimento. Tá? Parou o crescimento ali. Mas, de repente, para os lados, aí ele vai ver, vai tentar absorver matéria orgânica de alguma forma, para poder crescer. Tá? Só para terminar aqui essa questão. Como o fungo gigante conseguiu atingir este tamanho? Aí o que eu acabei de falar, ó, desde que tenham alimentos para eles consigam fazer absorção, as fibras não, as hifas vão crescer, tá? Por isso ele pode ser tão grande assim, né? E o solo de determinadas florestas é úmido, tem bastante matéria orgânica, então ele vai continuar crescendo. Quando ele não tiver mais essa condição favorável a ele, ele vai parar o crescimento. Vai parar o crescimento. Não estou falando que vai morrer, não, tá? Só vai parar de crescer, mas vai continuar ali, tá? Dali para frente, para trás, ele vai continuar se reproduzindo, vai continuar absorvendo nutrientes da mesma forma. Não vai morrer, não. Vai morrer só se acontecer algum desequilíbrio ecológico que cause a morte desse fungo. Mas que não é o caso, não foi o caso ali, tá? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Volta pro livro, porque eu vou pegar o URL aqui do... Volta o quê? Não entendi, Jansen. A imagem do exercício? Endereço. Espera aí. Endereço. Vou pegar endereço. Calma. Isso, Jansen. O quê? Isso aqui que você quer? Tem Tá. CBCD. Mas isso daí tem, quando vocês entram na plataforma, eu acho que aparece o livro digital para vocês lá, não aparece não? 4. Espera aí, deixa eu... Assinaram aí, gente? Quem não assinou, assina. Para não ter problema. Terminou, Jansen? Sim! Ah, beleza. Alguém quer falar alguma coisa? A gente perguntar alguma coisa? Não? Então, vou encerrar aqui, tá? Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem.